Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um episódio InspiraCast, eu e meu amigo, meu parceiro fiel, Alexandre Araújo. Alexandre, Fala, Fabinho. temos duas presenças hoje ilustres. Cara, muito feliz, né? Pô, De estar contando com o Zatar e o Nigre. são dois companheiros aí, dois amigos que têm as suas agendas lotadas, né, Alexandre? Exato. Mas abriram aquele parêntese para poder vir aqui no InspiraCast. Até porque a gente já começa dizendo que o InspiraCast é um projeto de vida para vidas, né? É isso. E vocês dois, eu tenho certeza que vão influenciar muita gente, porque a grande verdade é investimento, né? É isso a aí. palavra é, investimento. Cara, eu vou investir em quê? Tá caro, tá barato, comprei e caiu, vendi, subiu, né? Enfim. E todo mundo fica com essa maluquice, né, Alexandre? Ninguém sabe investir, como é LCI, LCA. Querem colocar naquela poupança no banco e agora não pode mais, é uma confusão danada. Começa aí, Alexandre. Muito bem-vindo, Zatar, muito bem-vindo, Nigre. Enorme prazer de vocês estarem aqui. E com certeza, quem nos assiste vai sair daqui muito mais feliz e experiente com as informações de vocês. Mas e aí, pessoal, da onde começou isso tudo, essa ideia de investimento? Qual foi a virada de chave? Primeiramente, agradecer aqui e parabenizar pelo projeto fantástico, InspiraCast. Acho que vai inspirar muitas pessoas. Não tem nada parecido no Brasil que eu conheça. Então, cara, sucesso total para vocês. E para falar de investimentos, como eu comecei, né? Primeiro eu vou deixar para o Daniel falar. Para quem não me conhece, o Rafael Zatar, porque o Daniel tem quase 60 anos, começou a investir algumas décadas atrás, muito antes de mim. Eu estava no jardim de infância e já estava investindo. Então, eu vou dar as honras para o meu grande amigo Daniel Nigre. Fala, Dani. Prazer, Daniel. Boa, prazer aí todo mundo. O Zatar me botando em mais uma furada. Mas não por causa do podcast, que realmente é uma ideia brilhante, com certeza. Agradecer ao Fabinho, ao Alexandre, o professor Alexandre, né? Certo. E que a gente aí já conhece há bastante tempo. Mas essa questão dos investimentos, como é que surgiu, né? Eu, graças a Deus, eu tive uma família que ela não investia diretamente em bolsa, né? E não investia diretamente, assim, em ativos financeiros, mas eu já tive toda a educação para isso. O que sempre a gente tinha em mente, né? Lá a gente investia muito para fazer em negócios, nas empresas, etc. O que a gente sempre pensou é que você precisa se preocupar pelo menos um pouco com o futuro, né? Eu acho que esse que é o grande ponto. Eu acho que cada vez mais a sociedade ela se preocupa muito com o presente, e eu não estou falando aqui para você deixar para lá o presente. Óbvio que é muito importante você viver, mas será que você não pode tirar 10%, 15%, 20% dos seus rendimentos de hoje, né? Será que você não pode viver um pouquinho pior esses 10%, 15%? Para o teu eu do futuro, que ele vai agradecer muito? Então, eu acho que é pensar um pouquinho no eu do futuro. Eu acho que esse que é o racional que a minha família me passou desde lá de trás, que é importante sempre você ganhar alguma coisa, mas e não gastar tudo, né? Você sobrar alguma coisa aí. E eu acho que isso acabou sendo entranhado lá na minha educação, e aí eu comecei realmente a investir muito cedo. Se for pensar desde a época lá da poupança, eu tenho investimento desde 7, 8 anos, por exemplo. Sensacional. Caramba, que legal, hein? E você, Zatar? Muito bom. Fabinho, para quem não sabe, né? Meu amigo de infância aí. Sabia disso, né, Alexandre? Sabia disso? Sabia. Muitos anos aí, a época que a gente ia pra Praia de Ipanema lá. De ônibus, né? De ônibus. 110. 110, lotado. Pulava roleta brincando. Pulava roleta. Imagina. Mas, cara, com relação a investimento, meu primeiro investimento foi com 11 anos de idade, só que não foi investimento financeiro, não foi poupança, não foi nada. Eu economizei um dinheirinho que eu ganhava trabalhando na banca de jornal, Legal. no Rio Comprido, né? Onde a gente morava, na Rua Campos da Paz. E meu primeiro investimento foi uma bicicleta, cara. Bicicleta usada. Sim. Por quê? Porque eu trabalhava na banca de jornal e eu acordava, não sei se a galera lembra, né? Talvez muita gente está assistindo, é mais nova, a gente está meio velho já, mas em 1995
95 ou 96 que caiu o avião do Mamonas Assassinas. Acho que foi por aí, 95. Nesse dia, o avião, se não me engano, caiu de sábado para domingo. No dia... Foi isso mesmo. No domingo eu acordei, eu tinha que separar os jornais em classes, eu lembro muito bem, economia, vinha tudo separado. Eu tinha que botar ali economia, parte de esportes e tudo. E aí não deu para sair a notícia no jornal de domingo de manhã. Porque foi... E eu lembro que tinha chegado, outras edições estavam vindo no meio da manhã, 9 da manhã. Sim. E aí tinha, cara, um trabalho do caramba nesse dia para organizar tudo de novo. Mas enfim, nessa época eu ganhava R$10 por domingo, registrados pela inflação. Isso é mais ou menos R$70, R$80 de hoje. Sim, sim. Para um menino de 11 anos. Dinheiro. Pô, era dinheiro. Então, cara, eu ganhava, trabalhava e eu entregava os jornais, ganhava gorjeta por entregar os jornais, R$1, R$2, que é espetacular. Sim, claro. Né? 10%, 10%, do que eu, 20% no dia, né? do que eu ganhava. E às vezes dobrava, triplicava meu salário com as gorjetas. Sim. Só que aí, cara, sempre tive uma mente meio empreendedora, porque nessa época eu entregava jornais e os jornais que sobravam de domingo, eu ia vender no Ferro Velho na segunda, porque ninguém compra de jornal de domingo na segunda, né? Sim. E aí eu ia no caminho do Ferro Velho, tinha uma gráfica, eu pegava mais papel na gráfica, então na segunda-feira eu já fazia um adendo ali, eu juntava mais renda do que eu ganhava no domingo, vendia no Ferro Velho aquele calhamaço, pegava o carrinho de feira, aquele calhamaço de papel velho para vender. E no caminho do Ferro Velho, eu ficava na Caetano Martins, ali no Rio Comprido, Sim. Caetano Martins, tinha uma gráfica e eu fiz amizade com o dono da gráfica lá, os papéis que iam ser jogados fora também, eu pegava para reunir com aqueles papéis. Então, cara, eu potencializava aquilo. Meu primeiro investimento foi o quê? Eu juntei um pouco dessa grana, eu falei, cara, se eu entregar mais jornais na menor quantidade de tempo, claro, eu vou ganhar mais gorjeta. Então eu vou separar um pouquinho desses R$10 aqui, metade, o que seria hoje R$5 seria mais ou menos R$40 de hoje, para... Em algumas semanas, acho que uns 3 meses mais ou menos, eu consegui comprar uma bicicleta. Minha avózinha, linda, que infelizmente faleceu em 2020, me ajudou a comprar metade da bicicleta. E aí, cara, o céu é o limite. Para um menino de 11 anos, ganhando um dinheirinho desse, com a bicicletinha para entregar jornais. Então, foi o primeiro investimento que eu fiz. E aí, passando um pouquinho depois, eu trabalhei na Cruz Vermelha... entregando cartões de visita para taxistas, fazendo cartões de visita para taxistas. E aí sempre conseguia poupar um pouquinho daquele dinheiro. Minha mãe, que a minha criação foi muito de pão duríssimo. Minha mãe nunca ganhava 2 salários para sustentar 3 pessoas. Ela, eu e minha irmã. Então nunca sobrava, ela nunca se endividou, nunca pegou empréstimo para nada. E a gente saía na rua, cara, a gente não podia comer um salgado, não tinha. Era banana que ela levava de manhã, levava no Tivoli Park antigamente. Cara, é banana o dia todo, a gente ficava de manhã até de noite. E, pô, banana 3 da tarde no sol do Rio de Janeiro, a banana já tava preta, mas eu tinha pra comer, tangerina, toda... Eu achei interessante, Fabinho, porque as duas histórias são bem diferentes. Sim. Mas elas têm um laço, um nexus, né? Disciplina, cara. Nos dois casos eu vejo disciplina por parte da tua família e disciplina por parte da tua mãe. Cara, eu acho que é isso, né? Eu acho que a disciplina acaba sendo o verdadeiro combustível para se iniciar uma vida de investimento. Cara, muito legal ouvir esse relato. As circunstâncias da vida fizeram... Eu achei legal o Nigri falando, o professor... Nigri, deixa eu te falar, cara, eu comecei investindo com aulas particulares. Eu fiz Antes do meu vestibular, eu fiz colégio militar, aquele concurso, né? Pirralho já estudando para colégio militar. Então, eu tive facilidade de aprender algumas matérias que, para a maioria da galera, era difícil, matemática, física, química. E aí eu lembro que era isso, bicho. Aula particular, 1 hora R$15, 2 horas R$25. E aí isso era dinheiro, né? Sei lá, hoje deveria ser uns R$100, 2 horas, para um pirralho de 17, 18 anos, né? E daí começa. Só que eu não tive o que eu acho que o programa de hoje vai fazer. Eu não tive... orientação. É isso. E aí eu vou falar a bizarrice que eu fiz. Gastava tudo. Não, vou te falar, meu irmão. Em 2001, eu comprei um Gol Bolinha 98, eu ganhava R$800 e de prestação eu pagava 380. Uau. Sensacional, né? Uau, né? Pronto, eu acho que essa interjeição é toda. Que bosta que eu fiz, né? Pra você ver como criação. Meu primeiro carro, eu me formei na Força Aérea, foi um Gol também.
G3, eu comprei em 2006, assim que eu tinha me formado. Aham. E o Gol foi 18.500 e eu paguei à vista com a minha Ai. transferência da Força Aérea com dinheiro de música, pra você Sim, ver. sim. Mas era quase todo o dinheiro que eu tinha. Se fosse hoje novamente, Sim, eu sim. esperaria mais um pouco, sabe? Tá, Então- vamos só voltar um pouquinho aqui na história aqui. Tu com 11 anos, Daniel também novinho já, investindo, aprendendo. Isso. Como é que surge isso aí depois? Colégio, entrou na faculdade de economia, o Daniel, como que vocês seguiram até os dias de hoje? Bom, eu acabei fazendo uma faculdade de engenharia de produção. Tá? Eu, às vezes, eu até fico pensando se fez sentido para mim ter feito essa faculdade, mas é claro que é interessante você ser engenheiro. Sim. Olhando hoje para trás, talvez eu gostasse mais de ter feito algumas outras coisas. Mas, enfim, o que aconteceu é que eu acabei fazendo engenharia de produção porque tinha a parte que pegava a parte de engenharia e tinha também uma parte de economia, que eu gostava bastante também, então eu pegaria algumas cadeiras. Se eu pegasse economia, eu acho que ia ficar muito na parte histórica e etc. Talvez não ia pegar muito a parte dos investimentos em si, das finanças. Então eu achei que seria mais interessante dessa forma e hoje a gente vê até que no mercado a grande maioria das pessoas são ou administradores ou engenheiros. Então, Sim. em relação a isso. Mas eu lembro de já ter entrado na faculdade já trabalhando, por exemplo, né? É diferente da maioria das pessoas que pensam em trabalhar só depois. Então, a gente já tinha trabalho, já fazia as coisas, etc. Sim, sim. Mas esse começo já foi no mercado financeiro? Ou Então, quando você migrou? Então, não. Eu entrei profissionalmente no mercado financeiro muito tarde, Sim. tá? Depois da questão toda do YouTube. Inclusive, isso faz em 2016. Isso faz com que eu selecione, inclusive, para minha equipe, pessoas que não tenham vindo com vícios do mercado financeiro, porque eu acho muito ruim os vícios que vêm do mercado financeiro, porque são várias pessoas que opinam sobre um monte de Tu coisa, me e dá um desculpa, exemplo de um vício muito ruim? a pessoa, ela opina com base naquilo que ela não viveu. Pô, é o que mais tem, né, hoje, né? Entendeu? Então, a pessoa, ela conheceu, ela estudou muito, o cara tem MBA, tem mestrado, às vezes tem doutorado e etc. Mas a pessoa, ela não viveu aquelas situações. Então, ela sabe tudo na teoria e na prática, não. Então, se olhar a minha equipe hoje, você vê, tem o Zatar, né, que é uma pessoa que a gente trabalha junto, que veio do mercado real. Se você olhar lá dentro da nossa equipe, também são outras Sim. pessoas que vieram do mercado real. Dificilmente vai ser aquela pessoa que, eu trabalhei no mercado financeiro, me formei em economia ou engenharia, aí eu trabalhei numa corretora, trabalhei num fundo, trabalhei numa gestora, não Você tem quer formar isso. o cara, né? Você quer formar o profissional. Eu quero uma pessoa que trabalhou na área de logística, que trabalhou em petróleo, que teve um problema, que não sei o que ele viveu o mercado real. Entendi. Então, essa foi a minha história também. Eu fiquei, 16 anos trabalhando no comércio, né? Então, eu tinha muita experiência de varejo. Hoje, eu sei como funciona muito bem o mercado imobiliário, porque eu tinha que alugar, eu tinha que vender, a gente fez investimentos comprando imóveis também, então eu sei como é que é o lado do locatário, eu sei como é o lado do locador, Sim. e isso faz muita diferença na hora que a gente faz as análises, na hora que a gente pensa. Uhum. O mercado. Eu acho que é importante a pessoa ela ter essa vivência do mundo real. Então, é uma crítica que eu faço com relação às pessoas que elas são formadas na faculdade com objetivo de ir direto para o mercado financeiro. Não ter essa vivência do mundo real, acho que traz muita... Foi muito legal muito você ter problema. falado isso, porque a sensação que eu tenho, às vezes, com alguns analistas, é que a maioria acaba se tornando um vendedor. É vendedor de produto. Ele não tem uma conversa franca ou uma conversa que realmente vai te agregar. E, tem esse produtinho aqui, o prazo é tanto tempo, com o imposto vai dar isso aqui é muito bom. Parece até o bancário raiz, né? É o bancário. O bancário raiz. Tem muita gente que não sabe, isso aí eu nem sei se eu posso falar, mas tem Aqui você pode tudo. Olha, meu amigo. Tem casos de análise, cara,
que a galera não faz o relatório. Por exemplo, eu estou falando, por exemplo, para você comprar Petrobras e Vale Sim. com base No achismo. no achismo, Tá. e eu estou olha só, eu estou encomendando o relatório de terceiro. Aham. O relatório vem, eu não faço nada, eu não paro para fazer relatório, para estudar. Tenho minha vivência do mercado, como ele Sim. falou, estudei, não sei o quê, mas o relatório vem, dá para assinante, eu sou só um porta-voz, eu sou um marketing. Saquei. Exatamente o que você falou, eu sou um vendedor. Ah, sei falar sobre ações, sei falar sobre fundo imobiliário, sei. Mas, cara, não é aquele. Não está entranhado ali o trabalho no que você está fazendo no dia a dia, entendeu? Aham. E isso acaba sendo uma coisa meio que irreal. Cara, o que eu acho muito legal, Fabinho, eu conheci o Zatar a partir do meu querido Fabinho. O que eu acho muito legal é que você coloca relatos de vida nas tuas redes sociais. O cara, assim, o doido da cripto, né? Tem um doido da cripto que ganhou, sei lá, tantos milhões, comprou apartamento em Miami, isso, aquilo, outro. E um relato de um menino que vende bala, Vende ainda. né? Vende bala com 17 anos e a renda, cara, para investir. Olha que coisa, né? Como seria importante eu ter tido uma orientação, por exemplo, de um cara como você, ou de você, com os meus 18 anos. Eu não teria comprado Gol Bolinha, né? 98 e 2001. Doideira, né? Eu tinha uma Uno 85, eu vendi uma Uno que era minha e me endividei. E, obviamente, eu não consegui pagar o carro, eu tive que passar o carro para uma outra pessoa. Olha quanto dinheiro, entre aspas, eu perdi no momento que não era para eu perder. Um momento de construção de patrimônio, né, cara? Sim. E é isso, cara. Eu acho muito legal para quem não segue os nossos queridos convidados, né? A dica de hoje, né? A gente vai Sim. deixar aí a legenda, pessoal. A legenda vai estar aí embaixo. E Rafael Zatar, a gente vai também deixar a legenda. Mas o que eu achei sensacional desse cara aqui é relato de vida. Porque é isso. Você mostra a realidade Exatamente. e não, assim, o achismo. E no seu caso, eu vejo muita consistência nas suas palavras. E clareza. Falta muito isso. É mais ou menos... Ó, Instagram, né? Redes sociais, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque aparece um cara com uma mansão alugada, um Porsche alugado, Nossa, tem me mesmo. segue aí os comentários, um monte de foguinho. Você quer ser milionário? Compra agora aqui. Vou comprar esse iPhone aqui com 3 que eu tô fazendo É. agora, acontece. É isso, tem até eu não sei se vocês viram. Enfim, o cara tá fazendo um trade. Ó, eu vou mostrar pra vocês que eu vou comprar uma barca de sushi. Não sei se vocês viram isso. Claro. Com esse trade. Esse viralizou. Cara, sensacional. Né? E aí, a gente vai até colocar o vídeo no link, muito bom. Aí, Fabinho, o cara colocou o trade, ó, tá indo bem. Aí, acho que dá pra comprar uma barca maior, meu amigo. Do nada, o trade virou totalmente contra o cara começou a suar. Não, vou parar aqui, hoje não vai dar pra rolar a barca de sushi. Pelo amor de Deus. Ficou devendo. Ficou devendo. E, Zatar, como que foi esse teu início também? Que você entrou na Força Aérea, e, enfim, já junto à Força Aérea você estava investindo. Como é que sua vida cruza com a do Daniel? Isso é interessante, né? Para o pessoal de casa saber, né? Importante. Boa. Como que sua vida cruzou junto com o Daniel e vocês estão hoje nesse Os casamento aí? Os astros se alinharam. né, Exatamente. na A verdade. Lua, em Plutão, sei lá. O time foi muito, muito interessante, cara, porque assim, meu primeiro contato com o mercado financeiro foi com 19 anos, eu fui estagiário da diretoria de finanças do Banco do Brasil. Legal. Né? Nessa época ali, antes de 19 anos, eu já estava trabalhando depois de vender cartões de visita para taxistas, trabalhei como operador de telemarketing na Embeleze, trabalhei com música. Meu primeiro carro eu comprei com dinheiro de música, praticamente a transferência da Força Aérea, Sei. as duas. E aí, cara, entrei para a Força Aérea com 21 anos, porque eu queria aquela estabilidade, né? Sim. O pessoal fala a estabilidade não existe. Eu acho mais ou menos, cara. Não existe. Pô, minha tia se aposentou na Aeronáutica com 30 e poucos anos. Mais ou menos. Eu acho que é um pouco de sensacionalismo falar que não existe. É estilo de vida, até cara. hoje, né? Todo mundo pensa nisso, né? Ah, fazer um concurso para Eu não ter acho estabilidade. errado, cara. Eu não acho errado. Você quer fazer um concurso. Só que, assim, o que eu falo muito, eu fiz até uma postagem semana passada, é que o salário do funcionalismo público está defasado. Tá muito. Só militar, tanto na esfera federal, estadual, municipal. Quando eu entrei na Força Aérea, em 2006, eu ganhava o equivalente a hoje, R$ 7.500 líquido. Sim. Era 10, 11 mil bruto, Tá. 7.500 líquido. Em 2010, já estava no mesmo cargo inicial, estava o equivalente a 5.500 Cara, poder de compra. ou 6.500. E em 2023 agora, 4.500 o inicial. Aí o que eu falo? Cara, em 2006,
uma atividade comum, sem querer depreciar, um Uber, por exemplo, Sim. que não necessariamente estudou para estar ali, não estou falando... Sim. Sim. Mas hoje em dia, um Uber consegue tirar o equivalente a um cargo inicial meu em 2006. Tranquilo. 4.000, 4.500. Não os 7.500 de antigamente. Parte, eu trabalhei na diretoria de finanças, 15 anos na Força Aérea, e em 2016 eu já estudava, já estudava bastante investimentos nesse tempo todo. Eu sempre gostei muito de gestores, eu falei, cara, lia livros, eu falei, cara, é muito difícil eu ter o mesmo nível de detalhamento que um Charlie Munger, do Warren Buffett, Sim. gestores brasileiros, muitas pessoas que escrevem livro, eu falei, cara, esses caras, eu queria investir com eles, com pessoas boas, sabe? Sim. Porque eu vou estudar o máximo que for, só que eu não vou chegar no nível deles. Então, comecei a estudar sobre gestores de fundos de investimentos. Sim. Mas nesse meio tempo, você já seguia as pessoas, já olhava no YouTube? É porque nesse período, 2016, ainda estava muito incipiente, muito no início a questão do mercado financeiro. Não tinha quase nada. Eu me lembro que num dia na Força Aérea, eu não trabalhei por algum motivo, estava dispensado por algum motivo, aí eu acordei, eu acho que esse sujeito aqui tinha postado o primeiro vídeo do canal No dele. YouTube? Se eu não me engano, foi 30 de setembro de 2016. Foi isso Uhum. mesmo. Então foi o Caraca, primeiro. hein? Aí eu acordei no dia seguinte, aí eu olhei e eu tava estudando já de gestores, gente boa, não tinha quase nada no YouTube. Eu vi o primeiro vídeo dele que nem aparecia a cara dele, era só a tela ali. Sei. Ele foi assim, né? Primeiro só aparecia a tela, depois aparecia ele com iluminação horrorosa, parecia um fantasma. Era de tudo terror. muito precário também, Era né, isso Daniel? mesmo, Não era tinha- assim mesmo. É. E hoje melhorou. Mas enfim, aí eu conheci... Melhorou, não tá bom, melhorou. Melhorou um pouco. Mas enfim, Segunda do dia. Senti que o relacionamento tá ótimo. tá afetado. Aí, cara, eu conheci ele, a gente começou a se comunicar por e-mail. Eu falei, pô, Caramba, Dani, essa gente. parte de Tesouro IPCA aqui, vamos trocar uma ideia. Ele mandava uma textão pra mim, a gente debatia ali. Aí eu perguntava de fundos pra ele, só que fundos ele não tinha conhecimento. Aí a gente começava a conversar, bateu bola. Aí em 2017, um ano depois do primeiro vídeo no YouTube, Tá. a gente já tava em grupo de WhatsApp junto, né? O Legal, grupo do cara. Dica de hoje e tal. E falou, cara, tu não quer fazer uma live comigo, não? E foi meio do ano de 2017. Pra gente falar sobre fundos de investimentos, a galera tá querendo saber e tudo. Aí, No cara, YouTube isso? no Daniel? YouTube. Ah. Aí eu fiquei com o maior medo, né, cara? Falei, cara, nunca falei em público sobre fundos, sobre nada, né? E aí eu aceitei, só que eu demorei ainda. Eu falei, pô, cara, vamos marcar pra novembro ali? Tá, Ah. 13 de Vai dar uma novembro. estudada antes. Não, dá uma estudada Dá antes. vergonha. 13 de novembro de 2017, cara. Eu nem tinha computador, nem tinha notebook. Peguei emprestado com um amigo lá na Pau de Fronten. Porra. Peguei emprestado com ele. E aí, no meu sofazinho lá de casa, no Rio Comprido, fiz a live com ele. Minha esposa do meu lado, que deu o maior apoio, ajudando também. Pô, se tiver alguma pergunta. Primeira live, cara. Por mais que eu tivesse um nível de conhecimento Era razoável. tudo novo, né? Tudo novo. Vai ter uma pergunta que tu não sabe responder, ela me ajudando do lado ali, tá ligado? Maneiro. E aí, cara, foi muito bom. Essa live teve mais de 6.000 acessos. Caramba. Na época que a Cara, internet ainda isso é tava. muita E coisa. a galera, muito comentário, todo mundo, cara, gostei muito da metodologia, do jeito que ele explicou e tal. Aí ele me ligou, cara, tu quer fazer uma experiência comigo? E essa era novembro. Ah, tá. Ele te ligou. Ele me ligou depois dessa live, que o pessoal gostou muito, vários feedbacks. E aí, a partir de janeiro, dezembro para janeiro, vamos montar um projeto de fundos de investimentos aqui no Dica de hoje. E eu já tinha dado o nome, por acaso, Carteira Z. Que eu falei, vou montar algumas carteiras, as pessoas não sabem investir, e em fundos muito menos, a pessoa não sabe que pode montar carteiras de fundos simples ali. É. E aí eu montei isso, não existia no mercado, nunca ninguém tinha feito isso. E aí foi uma coisa nova, a galera gostou. A partir de janeiro a gente começou a trabalhar juntas, eu escrevi relatório, e as pessoas assimilarem, gostarem, ver o seu patrimônio crescendo ao longo dos meses, isso em 2018. E hoje a gente tem quase 6 anos ali de parceria, de amizade, ajudando cada vez. Hoje nós somos, nas redes sociais, nós juntos aqui temos praticamente 500 mil de seguidores e assinantes, mais de 20 mil. Então a gente fica muito feliz, né, dessa história, que era muito lá na garagem do Steve Jobs. Agora eu Tem posso crescendo. contar a minha versão. Conta a versão da dele. história. Conta a sua, Aquele cara Daniel. chato, me perturbava. Não, a minha versão é assim, realmente eu comecei no dia 30 de setembro de 2016 e as coincidências param por aí. Então, tô brincando. Sentiu uma Sacanagem. mágoa. 2-1, É uma mágoa. Ô, Daniel, Não, nesse mas o... 2016 já era a tua casa de análise? Já existiu o dia de ainda- hoje? Como que era? Ainda não era uma casa de análise, porque eu primeiro comecei a postar os conteúdos na internet
E eu achava que aquilo não ia ter futuro, até porque eu não aparecia, né? Eu não fazia nada, mas enfim, o conteúdo devia ser bacana, o som era ruim, etc. E aí eu comecei a colocar e eu comecei a perceber que eu ganhava mais ou menos 1.000 inscritos todos os meses. Caramba. Quando chegou ali no final, teve uma pessoa que quis fazer consultoria comigo. E aí, naquela época, eu não podia fazer consultoria, porque eu não tinha certificação, né? e etc, etc. Até que chegou num ponto que eu percebi que eu teria que tirar essa certificação, porque eu estava realmente falando sobre os ativos. Né? E foi bem tranquilo, eu consegui a certificação até. Eu sei que não é uma prova fácil, mas eu já estudava sobre mercado desde 1999, que foi quando eu fiz o primeiro investimento. Depois eu fiz faculdade, etc. O seu primeiro investimento foi onde? O meu primeiro investimento foi um fundo do Banco do Brasil. Primeiro era um DI. E que ele rendia... Tem que falar o que é fundo DI pra galera. Tá. Perguntar agora. Beleza. Eu ia perguntar isso agora. Beleza. Era um fundo de renda fixa, que é aquele que investe em títulos públicos Sim. do governo. Naquela época não tinha Tesouro Direto, você tinha que investir via fundo. O Tesouro Direto começa em 2002. Então, eu fiz esse investimento, eu peguei lá, que era assim, era uns 30% do dinheiro que eu tinha, que era R$5.000, e botei nesse fundo DI. Beleza. E ele rendia bem, porque foi uma época que eu ainda não entendi o motivo, mas o Armínio Fraga tinha subido para 41% a taxa de juro do Brasil, logo o Brasil pagava 41% de juro, mesmo o Banco do Brasil cobrando lá 4%, 5% na época de taxa de administração, era um resultado absurdamente bom. Com certeza, né? Quando chegou 3, 4 meses depois, a taxa de juros já tinha caído para 21%. Que para hoje em dia é lindo, maravilhoso. Só que para aquela época eu pensei assim, cara, agora eu tô ganhando muito pouco. Vou tirar. Né? E isso, porra, não tá legal. Aí eu vi que tinha um tal de fundos de ações lá, que eu já estudava, já tinha ideia do que era ação, que era comprar uma parte da empresa, mas nada muito além disso. E aí eu resolvi pegar R$300, porque eu sabia que era arriscado e etc., e resolvi botar no fundo de ações. E em 1999 foi um ano que foi impressionante, que a Bolsa subiu 150%. Eu achei esse fundo maravilhoso, ele subiu 120%. Na verdade, como eu investi ali em julho, agosto, eu saí de R$300 para R$500. Muita coisa. Então eu falei assim... no cálculo, né? Como é que vai ser no... Então eu falei assim, cara, o meu futuro é em ações. Aí eu fiz um investimento em Vale, que eu falava que era em 1999, eu descobri que já foi em 2000, não foi em 1999. Depois, outro dia, revendo os dados. E aí, em 2000, eu comprei 23 ações de Vale. Essa é uma outra coisa legal também. As pessoas, às vezes, elas não entram no mercado porque elas têm medo de comprar no fracionário. Eu comecei no fracionário. Tu pode explicar rapidinho, porque com certeza tem gente. Tá. O que é o mercado fracionário? O que é o mercado fracionário? É quando as ações no Brasil, elas têm mais liquidez se elas são vendidas em lotes. E aí você compra de 100 em 100 ações. Isso. Então uma ação, sei lá, da Vale na época estava R$43. 43 vezes 100 dava 4.300. Eu não tinha esse dinheiro. Aí, nem todo mundo tem. E hoje em dia é mais fácil ter 4.300 do que em 1999. Mas certeza, eu tinha 23 ações lá, então eu tinha 1.000 e pouco. Então, só explicando pra galera, então como o lote é inferior a 100, você entrou no mercado fracionário. Você pode comprar uma ação da Vale. Comprar uma de 99. Beleza. Aí, 2 meses depois, a ação da Vale já estava 50 e pouco. E tu pagou 20? 40 e pouco. Cara, eu ganhei 23% em 2 meses. E aí eu sabia fazer conta de juros sobre juros. Na época eu nem chamava de juro composto, chamava de juro sobre juro. Né? Que é o jeito popular que se chamava na época. E no comércio, principalmente. E aí, no juro sobre juro, eu comecei a pensar assim, cara, se eu investir em ações, o dinheiro que eu tenho hoje, cara, eu me aposento em 2 meses, né? Com o meu custo de vida daquela época que eu morava com os meus pais. Coisa linda. Óbvio. Né? E aí é lindo, porque você não pensa que vai aumentar o teu custo de vida, que você vai ter mulher, que você vai ter filho, que você vai sair da casa de velho. Você não lembra, pensa em nada. E aí eu comecei a investir em ações.
E aí eu começo a ter erros, né? Porque aí depois a bolsa cai de 2000 a 2002, ela cai 70%, 60%. Sai de 19 mil pontos, vai para 8 mil pontos, cai 60%. E aí eu fiz um investimento que caiu 80 e poucos por cento. Aí sim a gente começa a aprender. Normalmente é isso que acontece, né, cara? O cara, ele se acha um as, um gênio no início. Acima, todo mundo é corajoso, ele acha que é super corajoso. E aí eu peguei e fiz um investimento maior. Para você ter uma ideia, eu fiz um investimento de R$1.000, mil e poucos reais na Vale. Depois eu peguei e aloprei. Eu comprei Light, R$14 mil. E foi aí que você perdeu, não foi? E aí depois eu vendi 3 anos depois por 2.400. É impressionante, né? A história sempre... Eu até curti outro dia uma postagem tua que fala sobre isso, né? Que é assim, comprei, caiu. Vendi, subiu. Geralmente, cara, isso acontece com todo mundo. Mas é o que acontece com todo mundo. Todo mundo. E a gente acha no primeiro momento, Nigri, que só acontece consigo, né? Porra, não acredito. Eu sempre, né? E assim, soltei o papel, né? O ativo. O ativo explodiu. Né? Eu falei, cara, eu não acredito. Acho até que é perseguição no mercado, né? Mas na verdade é isso que é o mercado. Que é espírito botafoguense, né? Tudo dando errado. Depois dessa pipocada aí. Daniel, todo mundo tem uma estrela solitária. Daniel, para o pessoal de casa entender, por exemplo, eu sou leigo, né? Comprei um monte de ação agora. Vale, sei lá, Banco do Brasil. Aí tu já me deu um esporro no off. Pô, mas comprou agora que tá alto, tá mais caro? Eu falei, pô, comprei. Como que é esse time da pessoa comprar ação? E, por exemplo, eu sou leigo, muitos daqui né, do canal são leigos. Já comprei, vou deixar um ano, deixa um ano. Ah, tá caindo, sobe, desce, sobe, deixa, não mete a mão, entra em desespero. A maioria das pessoas não entendem isso, entendeu? Tá, posso falar uma coisa que talvez vá chocar até o público e tudo? Sim, pode falar. Eu acho que a pessoa que é leiga, que ainda não entendeu, ela não deveria investir no mercado de ações. Importantíssimo isso. É ponto. Eu ouvi uma coisa. A pessoa ainda não entendeu, não sei o que significa. Cara, eu não sei o que eu tô comprando. Se você quer, cara, uma aposta, cara, é muito mais legal você apostar no jogo do Flamengo, do Botafogo, cara, é muito mais legal. Se é para fazer aposta, é muito mais legal. Acho interessante. Agora, quando é investimento, você precisa entender. Então, o teu primeiro ponto é o aprendizado. Depois você vai para investimento. Se você não quer aprender, não quer aprender. Cara, tem um monte de fundo maravilhoso, que é exatamente o que o Zatar falou. Você precisa ser humilde, igual o Zatar foi, a ponto de falar assim, eu não vou chegar no ponto dessas pessoas, logo eu prefiro que eles façam para mim. E é óbvio que eles vão cobrar uma taxa de administração para isso. Acabou. Igual você não vai aprender a ser mecânico do teu carro. Você vai pagar o mecânico para trocar lá o que... Você vai no médico, você não vai se operar sozinho. Você vai no médico. Isso é importante, né, Alexandre? Até lá no... Perfeito. Pessoa... Exatamente. Quebrou o ar-condicionado do estúdio. Vou estudar. Vale a pena. A bandeira que a gente levanta, Alexandre, que a gente levanta na carteira Z, é basicamente uma frase de Steve Jobs. Concentre-se naquilo que você é bom e delegue todo o resto. Perfeito. Cara, a tríade da riqueza é o quê? Você ganhar mais ou ganhar bem, você se aprimorar naquilo que você já é bom, já tem uma facilidade. Depois você poupar com inteligência, não adianta você ganhar bem e gastar mais. E depois você investir bem. Ou seja, cara, são prioridades irrefutáveis. Você não pode pegar... Não, vou investir bem... Cara, com R$100 por mês. Claro que você pode e deve começar com 50, R$100. Mas para você enriquecer investindo isso a vida toda, vai demorar 100 anos. Então, você se especializando naquilo que você é bom, o cara é um médico, advogado, um engenheiro, um empreendedor. Cara, foca naquilo e o resto delega com inteligência. Ah, vou delegar de qualquer jeito. Eu quero emagrecer, eu vou em qualquer médico, eu quero ir numa academia, qualquer personal. Com fundo é a mesma coisa. O processo para investir em fundos é muito mais simples do que investir em ações. Para investir em ações bem, você tem que estudar, você tem que fazer rebalanceamento ao longo do tempo, fazer valuation, ter análise de balanço. Então, não é uma coisa tão simples para qualquer pessoa investir. Então, a gente levanta muito essa bandeira. Só para terminar, meu tio, por exemplo, ele foi juiz da Marinha Mercante. Sim. E foi um cara que faleceu em 2008, mas foi um cara que viveu a vida toda muito bem. Apartamento na Zona Sul do Rio de Janeiro, viajou o mundo todo e veio muito bem, não tinha um centavo em ações, só investia em CDB e fundo, só isso. Ou seja,
será que se ele se especializasse em mercado de ações, ele seria juiz? Ele chegaria nesse posto? Porque ele sempre foi muito inteligente, então ele, cara, vou focar na parte do direito, vou subir, cara, viveu muito bem. Então, na minha opinião, nem investir bem você precisa ao longo da vida. Sim. Você investir ok, CDB, Tesouro Selic, Tesouro Direto, por exemplo, o fundo, acabou. Beleza, quero especializar, estudar ações, show de bola. Mas eu queria trazer essa síntese para vocês. Você sabe? derrubou um mito muito importante. O Warren Buffett, por ano, eu estava lendo que ele ganhava em torno de 19% no máximo. Por ano. Exato. E às vezes as pessoas querem ganhar 200% de um mês para outro. E aí que as pessoas quebram. Você, cara, assim, eu achei perfeito e tem tudo a ver com o nome do programa. Por quê? Quebrou meu ar-condicionado. Eu não vou meter a mão no ar-condicionado. Eu vou contratar um cara que entenda de ar-condicionado. Se eu não quero estudar no mercado de ações, se eu não tenho essa paciência... Por exemplo, a gente, nós somos numa área voltada a direito, enfim, a outra alçada, né? Então, eu vou mostrar para quem sabe. Se eu não tenho o tempo nem a paciência de estudar aquilo, então beleza, vou para um fundo. E aí, eu acho que é perfeito isso. O que vocês falaram agora porque a gente escuta muito isso. Eu tenho pavor da bolsa. Sim, porque ele não sabia consertar o ar-condicionado e tentou consertar o ar-condicionado, queimou o ar-condicionado dele. Pronto, é isso. O dinheiro do cara foi... O próprio Daniel reconheceu isso, né? Que ele já investe em ações há, quase 80 anos. Ele investe há muito tempo. Ele mesmo reconheceu e falou, cara, tem espaço para a gente fazer um fundo Lave de Ações, que é da metodologia dele há muitos anos. Ou seja, ele falou, cara, tem gente que não vai estudar então, mesmo. Hoje vocês têm um fundo. Depois até explica para... É bom até falar sobre isso. Depois ele falou, cara, tem gente que mesmo com a carteira recomendada de ações, que é uma carteira muito boa, não tem paciência de abrir home broker, né? Que é a parte onde você compra e vende ações. Você, cara, não vai ter paciência, vai estar viajando, vai estar com a mãe doente, não sei o que, vai ter que ter resolvido alguma coisa. Você investe no fundo, acabou. Você reavalia periodicamente, não é de esforço zero. Reavalia, o Lave de Ações, daqui a 4, 5 anos, está tendo retorno esperado, né? Ações é um investimento de longo prazo. Então, isso é outra coisa importante. É importante saber. Se um fundo está indo... Eu brinco às vezes que uma criança de 5 anos escolhendo ações aleatoriamente pode ganhar do melhor gestor de todos os tempos. Mas tem um camarada no Instagram, Monkey Stocks. Perfeito. O Monkey Stocks é isso. O Fabinho, o cara... Sabe o bingo que você vai gerando? Sim. Ele coloca o número 3 correspondente à ação X. Cara, a carteira do cara rendia mais que de várias casas de análise. De fundo, claro. Deixa só entender aqui, o pessoal de casa também, com certeza, tem essa dúvida, Daniel e Zattar. Hoje a pessoa quer investir, Daniel. Como que ela faz? Por exemplo, entra na casa de análise do Dica de Hoje, vai ter lá dentro a carteira Z de fundos de ações, vai ter opções lá de ações do Dica de Hoje, cripto, seja o que for, tem os fundos lá do Dica. Como que hoje funciona isso para a gente entender? Porque tem muita gente leiga que não sabe como começar, Alexandre. Mas quer começar. E assim, eu também era assim, né? Tomei muita bronca do Zattar. Eu até 3 anos atrás eu não tinha R$1 investido. Eu tinha negativo, tinha dívida no banco. Café lá em casa. Falei, Zattar, vou tomar o café, vamos tomar um cafezinho. Esse café na casa do Zattar é até famoso. É famoso, né? Até o prefeito teve lá, né? O prefeito foi a casa do Zattar, o prefeito aqui, Eduardo Paz. E aí eu já ligo pro Zattar, foi assim, há 3 anos atrás, meses antes da pandemia. Bom frisar isso. Eu falei, Zattar, vou ir tomar um café, tô levando um café. Levou um pãozinho levando pão. A dona Zattar já estava lá, a dona Zattar já vem tomar um café, então traz o café. Você levou o café e o pão, tá bom. E aí foi aquele desespero, que 3 meses depois começou a pandemia. Eu falei, vou infartar, vou infartar, Zattar, calma, cara. Isso não é corrida de 100 metros. Então, pro pessoal de casa, Daniel, como é que funciona? Hoje eu quero investir, entro no Dica de Hoje, lá tem a carteira Z, como que funciona? Bom, a primeira coisa é que para você investir, você precisa abrir uma conta numa corretora. Tá.
né? E isso, dica de hoje, né? A carteira Z coloca, isso a gente não tem, né? Então você precisa ter uma corretora que é da sua preferência. Entendi. Tá? Então você vai ter que abrir, ou sei lá, ou no Banco Inter, ou no XP, ou no BTG. Os próprios bancos grandes têm, Itaú, Banco do Brasil, tem suas próprias corretoras. É claro que depois, mais para frente, você vai perceber que você consegue investir pagando menos Isso. em algumas importante. corretoras. Mas assim, a gente aqui não vai fazer propaganda de nenhuma delas. Primeiro você precisa abrir essa conta na corretora. Aí você vai mandar lá a documentação, que hoje em dia é mole, você faz isso tudo digitalmente, online, tudo online, tudo rápido, em 5 minutos você abre a conta na corretora. E o segundo passo é você transferir algum dinheiro para essa corretora. Se for o mesmo do teu banco, você transfere direto na tua própria do banco, senão você faz um Pix para a tua conta da corretora. Uma vez que o dinheiro já está lá dentro, você vai preencher um formulário qualquer da corretora que ela vai ver qual é o teu perfil. Você sendo de um perfil super conservador, talvez ela vá brecar de você comprar ações ou coisas do gênero. Então é importante que nesse perfil você tenha um perfil aí, pelo menos moderado ou agressivo. Sim. E aí você vai poder abrir o Home Broker, que é uma plataforma que é integrada direto com a B3, e você vai poder comprar qualquer papel que você B3 quiser. seria para a galera a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores, isso. E aí você vai investir em qualquer papel ali, fundos imobiliários, etc. Se você quiser investir em um fundo, você vai encontrar ali nessa corretora os fundos que estão disponíveis nessa corretora. Bom, o que o Dica de hoje faz? O que a Carteira Z faz? A gente, depois que você já fez todos esses processos, que você já tem possibilidade de comprar, né, na corretora, você assinando a carteira, né, alguma carteira, ou acessando lá dentro. Ela vai fazer isso tudo, ela vai chegar na hora, ela, e agora? Né? Sim. E aí, se ficar vendo no YouTube, tem um monte de mago no YouTube. Isso. Ah, eu quero seguir uma casa de análise. Aí entra no Dica de hoje. É aí que a gente entra. Porque no YouTube você vai ver assim. Observar que a nossa é a única casa de análise independente do Brasil. Isso é interessante. É a maior casa de análise independente do Brasil. É a maior casa de análise independente. Várias outras têm vínculos com corretoras, sociedade. Então, isso acaba, na nossa opinião, tendo análises um pouco tendenciosas. É isso que a gente percebe. As pessoas falam muito no mercado. Porque vou recomendar porque tem taxa. Então, isso é muito importante as pessoas saberem. Isso é importante, né? Tanto que a gente não falou nenhuma corretora. A gente falou várias que tem, enfim, você escolhe a que você quiser. Exatamente. Todas têm a função que você precisa. A casa de análise, ela vai fazer esse trabalho, que é o trabalho do mecânico, do cara do ar, que a gente falou antes, né? Ela vai já esmiuçar tudo e vai dizer para você, ó, esses aqui são os bons ativos para você comprar e você deve comprar 10% desse, 5% desse, 15% desse, 10%, sempre muito diversificado. Entendi. Porque um dos grandes erros da pessoa também é ela acreditar muito em uma determinada tese. Sei lá, eu acho que carro elétrico no futuro vai ser maravilhoso. Todo mundo vai comprar um carro elétrico, tem um espaço enorme para crescer. É muito provável que se você ficar lendo o Jornal de Economia, em algum momento você vai se deparar com essa matéria. E aí você fala assim, qual é a maior empresa de carros elétricos? Você vai olhar lá, sei lá, Tesla. Aí tu pega e bota todo o teu dinheiro na Tesla. Cara, isso é um erro também. Só que isso pode ser que vá vingar daqui a 30 anos, né? E a pessoa comprar agora... E pode vingar em outra empresa e a Tesla falir. Entendi. O famoso meu dinheiro virou pó, né? E aí você tava com a tese certa, mas, cara, você investiu tudo em uma empresa só e a quem se deu bem, sei lá, foi uma chinesa ou foi uma empresa que ainda nem abriu hoje em dia. Pode ser até uma empresa, né? Que hoje em dia as empresas abrem e crescem em uma semana, em um mês, né? Já tem aí aplicativo que tem 10 milhões de baixados, 100 milhões de baixados. Enfim, aí a gente vai conseguir colocar isso. E essa diversificação é importante. E já que o Zatar falou, né? A metodologia da Carteira Z, a do Dica de hoje é baseada em uma frase, que é o construir leva tempo. A pessoa que entra na nossa casa de análise, ela tem que entender que ela não vai ficar rica rápido. Isso é importante. E até por isso a gente tem menos clientes do que os concorrentes. A gente até tem carteira que voa, tipo assim, carteira de criptomoedas que a gente tem voando, a gente ganhando muito dinheiro em pouco tempo. Mas a gente não vai prometer isso nunca. A carteira de small caps também. Esse ano, voou, entendeu? Tem outras carteiras que voaram. Se porventura a gente ganhar dinheiro rápido,
legal, maravilha. Até porque, Mas né, o objetivo não é esse. O objetivo é você construir o Consistência, seu né? patrimônio ao longo do tempo. É você ter aquela disciplina e a paciência. Isso vai acontecendo ao longo do tempo. Se hoje está voando, vai ter um momento que vai cair também. O longo prazo é que vai determinar essa tua curva de até crescimento. porque 99% eu acho das pessoas são comuns igual a gente, né, Alexandre? São pessoas que ganham R$2.000, 3, 5, 10. E na bolsa você não vai Pessoas ficar rico em um ano, assalariadas, 2. Né? Pessoas que realmente precisam falar. Acho que bolsa tu vai começar a pensar com quanto tempo assim, Daniel? 10 anos eu vou começar a ter uma renda que dê para eu pagar meu aluguel. Cara. Como é que funciona isso, né? Cara, os meus estudos, né, e a gente tem uns cursos que falam sobre isso, mostram que a pessoa começa a perceber mudanças apenas a partir de 5 anos. Isso fazendo aportes todos os meses. Sim. Não é assim, juntei um dinheiro aqui que eu fui demitido lá, eu recebi o FGTS. Vou pegar esse dinheiro, vou colocar e vou largar lá, esperar daqui a 5 anos eu volto. Não. Você vai pegar esse dinheiro, você vai botar lá, mas agora você vai se comprometer a todo mês colocar 500 lá. Tá. Entendeu? Você vai botar R$500, você vai botar 700, você vai botar 1.000. Você vai melhorar na tua profissão, igual o Zatar falou. Para quê? Para daqui a 5 anos, tu, em vez de 500, conseguir botar 1.200. Sim. 1.100. Aí você vai olhar a tua carteira daqui a 5 anos e você vai ver que você tem um dinheiro que você nunca imaginou na tua vida que você ia juntar. Você vai perceber que de dividendos, de rendimentos, de fundos imobiliários ou mesmo de cupom de renda fixa do Tesouro Direto, já está entrando um dinheiro que, cara, já é parecido com o teu aporte. E você vai ficar reinvestindo isso. É o que a gente chama de bola de neve. Isso, é o dinheiro fazendo dinheiro. Isso. Então, o nosso é o construir leva... O dica de hoje é baseado no construir leva tempo. E a nossa tríade, ela é aportes constantes, todos os meses pelo menos, ou com a periodicidade que você conseguir, que hoje em dia tem gente que, cara, um Uber, por exemplo, é lindo, ele consegue aportar por semana. Sim. É melhor ainda, entendeu? Um vendedor, talvez, também consiga fazer isso por semana. Mas tem gente que recebe mensal. Então, a gente bota mensal como padrão. Mas se você conseguir em periodicidade menor, melhor ainda. Então, você tem aportes. Tudo que pingar na tua conta, mesmo que seja 30 centavos, 50 centavos, 70, junta com o teu aporte e reinveste. É importante. Tá? Mas é muito pouco, não vai fazer diferença nenhuma. Faz diferença. Tá? E o terceiro ponto é escolher bons ativos. E escolher bons ativos é o que o Dica de hoje vai fazer e a Carteira Z vai fazer. Porque também não adianta você fazer isso e investir em ativos ruins. E assim, é todo mês, Zatar? Como que é? A assinatura é anual e aí todo mês vocês têm um relatório? Como é que funciona? É importante falar Tu disso. assina alguma casa de análise, Alexandre? Não. Dica de hoje que eu tô sabendo. Então, a gente, assim, o importante que o Daniel falou antes, só para dar uma ratificada, é quando a pessoa está começando, cara, se a gente estivesse falando aqui em 2010, esse mesmo podcast de 2010, cara, de 2010 a 2015, por 6 anos consecutivos, né, incluindo 10 e 15, são 6 anos, a Bolsa caiu 40%. Então, provavelmente, quem foi com muita sede ao pote, mesmo investindo em bons ativos, ficou 6 anos vendo o patrimônio cair. Ou seja, isso aqui, claro né, que houve ações que subiram no período, mas provavelmente, mesmo que estivesse caindo menos que a Bolsa, teve uma rentabilidade, se não negativa em 40%, 30%, 20%, 10%, ou ficou zerado, enfim. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a pessoa que está começando, cara, coloca um percentual muito alto no início em renda fixa. Fundo de renda fixa. Isso é interessante, hein? Isso é muito importante. E aí, pô, eu tenho um patrimônio de R$1.000, vou investir R$1.000. Cara, vou botar R$1.000 em R$950 em renda fixa e com R$50 tem fundo que o inicial é R$50. Com R$50 você compra 15 ativos. Então, vou botar R$950 em renda fixa, no Tesouro Selic, no fundo de renda fixa, ou até no CDB, e R$50 eu vou botar num fundo de ação ou em 2 ações. Só para ir entendendo, 5% do meu patrimônio está em ações, está em renda variável, para ir entendendo essa volatilidade ao longo do tempo. Poxa, fiquei corajoso aqui, eu vou botar um pouco... Ou seja, igual você entrar na água do mar quando está gelada. Bota o pezinho primeiro, depois bota o outro, molha o pulso. Cara, ninguém vai ter 100% em renda variável. Pelo menos eu não tenho, ele não tem.
eu acho muito difícil. Então, você vai aos pouquinhos. Se você chegar a 20%, por exemplo, renda variável, mesmo com muita experiência, tá ótimo, 10%. Tu me lembrou de uma coisa engraçada. Eu tenho algumas pessoas que eu conheço que investem em mercado de cripto, mercado B3 ou fora do Brasil, né? Hoje você tem corretoras que fazem essa facilidade, né? Era muito difícil antigamente você conseguir comprar ação da Apple. Hoje é muito mais fácil, né? E aí, essa pessoa, ela tem 100% do patrimônio dela em renda variável. 100%. Ou cripto, ou enfim. E aí eu fiquei uns 2 meses sem falar com essa pessoa sumiu. E aí foi um momento da bolsa, eu não acho que vocês lembram, teve aquele crash, né, o Corona Crash, né? Caiu pra caramba e depois subiu demais, até mais ou menos ali julho, agosto de 2020, foi uma subida louca e logo depois caiu tudo, né? E aí, o cara sumiu, deixa eu trocar uma ideia com ele, né? Aí eu liguei, e aí, cara, como é que você tá? Tu tá sumido? Ah, cara, eu tô um pouco off. Desanimado. Eu tô lendo poesia agora, entendeu? Que loucura! Porra. E aí, tu me lembrou agora, realmente, a porrada foi tão grande que o cara, tipo, chega, eu vou ler poesia. E foi o que ele fez. Assim, o cara desligou total, senão ele ia ficar louco, sabe? Ô Zatar, Daniel, hoje, como é que faz para assinar carteira Z, dica de hoje, pro pessoal de casa? Eu acho que não ficou muito claro pra galera. Deixa eu ver se eu entendi. O dica de hoje é a casa de análise, que inclusive é top 1, né? Foi recentemente agora. Pode falar sobre isso. Foi no relatório da Ambima, sai todo ano, né? Que é o FII Isso é Influencer. importante. A Ambima é A Ambima é só a entidade que regula o mercado de capitais no Brasil. Então ele faz um... Seria o selo de qualidade, né? Ele faz um estudo para ver quais são as casas de análise e os influenciadores que mais cresceram e até os que são mais relevantes no mercado nacional. E a casa de análise acabou dando dica de hoje, até na frente de outras que, teoricamente... Hoje é top 1. Sim, investem mais em marketing e que, teoricamente, são mais famosos. Sim. O que eu gosto sempre de dizer é que a maioria das pessoas vem pra gente depois que elas têm algum problema nas outras. Sim. Porque a gente realmente... O famoso aprendi na dor. A gente não vende ilusão para a pessoa. É o que eu falei, você não vai ficar rico rápido. E o dica de hoje também foi a terceira que mais cresceu no YouTube, dentre os perfis com mais de 150 mil seguidores. Então, hoje a gente está com 330 mil seguidores, 339, pelo menos hoje de manhã estava isso, talvez já tenha passado 340. Sim. O Zatar foi melhor analista. Top 1, né? Top 1. Brasil. Quer dizer, melhor, o que mais influenciou, né? Seria isso, porque é um estudo de influenciadores e também o... Foi o quinto, né? Na verdade, Quinto influenciador, né? Na verdade, a Ambima tem um relatório de analista, né? o quinto influenciador e o primeiro analista, isso. Top 1 analista do Brasil e quinto influenciador do Brasil, dentre todos do país, né? Então, fica feliz porque é o maior órgão regulador do Brasil do mercado de capitais. Sim, então, não é isso. um prêmio de alguma empresa, enfim, né? Independente. E em cima disso, como que é a relação de vocês com os outros influenciadores? Vocês se falam, trocam figurinhas, ou é aquele mundo mágico do YouTube, cada um por si, ou tem essa união? Como é que funciona, A Daniel? gente, tem infelizmente, WhatsApp tem que de viajar todo para São mundo. Paulo de vez em quando, para fazer podcast também. A gente conversa, a gente fala, Pô, troca legal. ideia também. Eu, por exemplo, sou um dos professores da MBA do Primo Rico, Legal. Thiago legal. Nigro, né? Sou um dos professores também da MBA do Eduardo Mira, o Daniel também. eu Tal. também. Então, esse relacionamento é muito bom que a gente faz com todo mundo. Você não vai muito para São Paulo, né? Que lá a maioria está lá. Mas a galera, quando vem aqui, sempre fala com a gente. De vez em quando a gente está lá para gravar também. Então, é sempre... Inclusive o Mira também, né? Do Rio Comprido, né? Mira do Ô, Rio Mira, Comprido. quando quiser vir, ó, tá tudo em casa, hein? Tá morando em São Olha Paulo, aí. sabe disso, né? Tá morando em São Ah, Paulo é? há um ano já. Já. Quando cair aqui no Rio Comprido pra ver... Já tá convertido a lá em família São Paulo, vem. isso aí. Virou Faria Lima, Faria né? Lima. Virou É, Faria legal. Lima. Mas Abraça aí, Mira. pra eu entender, até pra galera também de casa entender,
o Dica de hoje é a casa de análise e a carteira Z é um produto dessa casa de Perfeito. análise. É uma subempresa dentro ali. isso A é parte de fundos importante, de investimentos é a carteira Z. É isso. Aí o que, que a pessoa tem? Ela vai ter as recomendações. Dentro do Dica de hoje tem lá produtos de recomendação de ações, recomendação de fundos imobiliários, que é aqueles fundos que ficam pagando como se fossem aluguéis todos os meses, é o jeito mais fácil de falar. Na parte de ações, você tem ações mais de crescimento, ações que pagam renda sempre. Você tem o produto de fundos de investimento, você tem produto até com opções, que aí tem um certo risco maior, enfim, tem vários tipos de produto. E tudo é assim, você tem lá o relatório, alguns são semanais, outros são quinzenais, outros são mensais, e uma carteira recomendada que você precisa, é só seguir aquela carteira. Você não precisa fazer nada além disso. E hoje em dia você não precisa nem mais ler o relatório, você pode ouvir ele, baixar o relatório e ouvir offline, por exemplo, se você quiser, quando você está correndo, lavando louça, etc. E tem a carteira Z, que é a carteira de fundos também, né? de investimento. Aí é fundos de investimento, que são os fundos que você realmente delega tudo para o gestor e ele vai fazer qual é o trabalho da carteira Z? Escolher os melhores fundos. Seja de renda fixa, renda variável. Quantos fundos cripto. perdem para o benchmark hoje? Uns 85%? Na realidade, a gente fez um estudo, cara. Se for tirar fundo exclusivo, isso muda muito o cálculo. A gente fez. Se você falar de todos os fundos, inclusive exclusivo é fundo, quem tem mais de 10 milhões de patrimônio, a gente pode chegar aqui, vamos fazer um fundo, eu com 5 milhões, 5 milhões. Então, esses fundos, na nossa opinião, não é realidade, né? Cálculo, não está disponível para o varejo. Então, se for pegar, tirando os fundos exclusivos, cerca de entre 30% e 40% bate o Ibovespa no longo prazo, fundo de ação. Ou seja, 60% a 70% não bate. Como em tudo na vida, a minoria que é melhor. Com certeza. Escola, minoria é melhor, restaurante, qualquer coisa, ação, qualquer coisa que você pensar. Jogador de futebol. O que você pensar. Então, a gente faz um trabalho muito menos... Bons podcasts. Boa. Então, a gente faz um trabalho, tem fundo, por exemplo, na Zerhard, que é a nossa carteira de fundos de ações, que rendeu desde 2014, quase 10 anos, mais de 1000%. Você conversa com o gestor, o cara é simples, o cara que tem uma equipe muito embasada, um cara que tem MBA em Harvard, caras, não por isso, mas caras muito estudados e com conhecimento real, de economia real, e com um processo, um trabalho processual dentro do fundo muito grande. E aí que eu falei no início, eu falei, cara, tu conversa com um gestor desse, você vai na gestora, de boas gestoras, eu estou falando aqui da Nata, tu fala, cara, eu posso fazer o que for, que eu não vou chegar na 10% do nível de detalhamento. Os caras têm acesso às empresas. O cara tem alguns milhões investidos, então liga para o CEO da empresa. Então, esse grau de relacionamento, na minha opinião, ao longo dos anos, cara, faz o resultado aparecer. Então, a nossa carteira de fundos de ações, por exemplo, desde 2018... já são quase 6 anos, rende mais de 200% do Ibovespa, líquido de taxas. Sabe? Para as pessoas entenderem exatamente, rendeu X contra o Ibovespa. O índice Ibovespa, o índice de todas as ações da Bolsa listadas, e ele reflete todas essas ações. Então, esse ano, por exemplo, quanto que está rendendo esse ano, Dani? Esse ano agora subiu um pouquinho, deve estar em uns 18, 19. Então esse índice Bovespa reflete... 200% seria 36, por exemplo. O comportamento de todas as ações. Isso aí, pegando um período mais longo, é mais fácil para observar isso. E aí tem uma cesta de ações no índice Bovespa ali, tem coisa ruim, tem coisa boa. E o gestor, ele está ali para escolher as melhores e adicionar no portfólio. Geralmente entre 15 e 20 ações. E o Bovespa é composto hoje de menos de 100 um pouco, né? Tem menos de 100, acho que são 91, se eu não me engano. Então, 91 ações. Então, o gestor vai escolher, geralmente, entre 15 e 20 papéis com mais potencial de retorno. E aí, se o papel perde fundamento, ele vende, compra. É o dia todo de trabalho, às vezes fim de semana, que os caras estão conversando, um analista apresenta a tese. Cara, o cara viaja para conhecer a empresa, apresenta a tese. Aí o pessoal, vamos investir nessa empresa? Beleza, 1% do patrimônio começa aos poucos. Então, é um trabalho, um processual muito forte, que o investidor comum que tem o seu trabalho é muito difícil de fazer, entendeu? Por isso que eu gosto muito de investimento. Meu patrimônio é quase todo em fundos. E pegando esse gancho, a gente até conversa muito, a gente conversa sempre em off, eu e Alexandre. Como que é a vida de vocês hoje, de investidor, de influenciador? Como que se mistura isso? Como é que concilia? Virou uma profissão real? Tipo, tem que realmente focar todo dia em conteúdo e passar conhecimento?
porque se tornou parte, é um trabalho mesmo? Como é que é isso na vida de vocês dois? Já vira uma coisa muito incorporada na gente. Eu tô viajando. Hoje em dia, tipo, eu fiquei 15 anos na Força Aérea, dei baixa faz 2 anos só. E hoje eu trabalho muito mais, só que o que eu gosto, por prazer, para ajudar as pessoas. Já sou independente financeiramente, eu já não preciso mais gerar renda ativa para sobreviver. Eu posso viver até com um patrimônio que eu construí ao longo desse tempo, que os fundos ajudaram muito a potencializar esse meu retorno. Então, cara, nosso dia a dia é o quê? Produzindo conteúdo. Eu, principalmente, minha rede mais forte, inclusive não falei, mas na Ambima, no relatório, eu fui o influenciador do Brasil que cresceu mais no Twitter, o primeiro, o 01 também, que cresceu no Twitter. Minha rede mais forte é o Twitter. Então, além de coisas do cotidiano, a gente coloca alguns estudos, algumas coisas sobre investimentos lá. O YouTube, a gente faz algumas lives com gestores. Domingo agora, por exemplo, não sei quando que vai ao ar, mas vai estar gravado no YouTube da Carteira Z do Dica de hoje, dia 3 de dezembro. O pessoal pode conferir lá uma live com gestores, 4 horas de evento gratuito para todo mundo. E Instagram também, que é sábado, por exemplo, eu abro para dúvidas durante a semana. Então, o dia a dia é isso, faz cara. Uma live, isso é legal. Tava lá em Maldivas, por exemplo, quase briguei com a mulher lá no pôr do sol, eu gravando coisa lá, instruindo a galera. Imagina, cara, tu veio pra Maldivas. Imagina a esposa dele. E ela esperando para tirar foto do pôr do sol, cara. Exatamente. Ela me lembra disso até hoje, cara. Que lá, você não vai trabalhar. Mas, tipo assim, é uma coisa que incorpora, a gente tenta fazer com naturalidade. Aí eu tô na praia, correndo na praia de manhã, tô gravando alguma coisa. Então vira uma coisa muito natural e leve, porque a gente gosta de fazer isso, né, Dani? E você, Dani? Não, ficou incorporado, virou, assim, uma profissão e demanda tempo, mas eu curto muito fazer os conteúdos para ajudar as pessoas. Eu acho que esse é o grande propósito do Dica de hoje. E, principalmente, não abandonar essas pessoas e não abandonar esse propósito. Então, eu, particularmente, o que a gente fez de diferente? Dentro dos produtos, a gente tem grupos lá no Telegram. E alguns desses grupos são até abertos. Então, eu, pelo menos, passo parte do meu dia respondendo dúvidas diretamente, por exemplo, das pessoas, e acho que esse é o grande propósito. O que eu gosto muito? Hoje eu já tenho carteiras que são mais antigas, né? Que já são de 2017, 2018. Então, eu recebo pelo menos um por dia e-mail de pessoas mostrando como elas estão no caminho da mudança. Legal. Como elas já conseguiram se disciplinar. Então, não é raro eu receber assim, a pessoa que conseguia com os investimentos ganhar 20, 30 reais, 100 reais por mês em 2018, hoje elas já conseguem ganhar um salário mínimo, por exemplo. Pessoas que achavam que era impossível juntar 1 milhão e hoje, depois de 5, 6 anos, elas conseguiram juntar 1 milhão. E outras que sabem que elas estão no processo. Por quê? Porque elas já incorporaram essa filosofia daquela tríade, né? De aporte, reinvestimento e escolha de bons ativos. Então, a gente se sente muito privilegiado de poder ajudar essas pessoas. E aí eu acabo sempre pensando, né? O que são 3 minutos aqui para postar uma coisa? O que são mais 5 minutos? Que às vezes pode melhorar e pode até acabar com uma briga familiar, por exemplo. Quem sabe se um post meu não vai, salvar uma família, entendeu? Então, eu penso bastante nesse tipo de coisa. E fica até na parte, né, Alexandre? Mais também de deixar algo, né, para os outros, né? Devolver um legado, aquilo, né? né? Um legado. Cara, a gente transforma famílias, né? Transforma vidas. Às vezes já teve gente que, cara, não investia aqui, um avô, agora meu filho está investindo, tem carteira para o meu neto também. Então é um trabalho muito mais profundo. Muitas vezes a gente nem sabe que a gente está mudando tantas vidas e milhares de vidas no Brasil. Eu já recebi e-mail de um cara que falou que ele me conheceu e que ele estava pensando em se suicidar, por exemplo. Esse trabalho, vocês falando, eu lembrei até de um episódio comigo, que eu estava numa sala de professores, aí bateu lá na porta um camarada, era em Recife, eu estava dando aula num curso lá, e aí quando eu abri a porta, o cara falou assim, Alexandre, cara, tu não me conhece, mas eu peço a Deus que ele abençoe a tua vida todo dia. Nossa. Caramba. E aí eu fico até arrepiado, cara, porque foi isso. Porque arrepia mesmo. Eu descobri que era um cara que era empacotador,
E aí, com as minhas aulas, ele fez a OAB, passou na OAB, era um advogado da área de direito público. A gente não tem noção, cara, de Exato. quanto a É gente isso. consegue mudar a vida das pessoas e tem um relato desse. E eu tenho certeza, olha o que você tá falando. O cara tá. E você vê claramente também, Alexandre, que o foco deles não é como, né, de muitas pessoas, dinheiro, né? É isso. O dinheiro não tá na frente. Porque senão vocês não faziam o dia inteiro conteúdo gratuito, Sim. dicas, né? 90% é gratuito. Que a gente Exato. faz. Cara, ninguém aqui. Você chega num ponto que você ora Não é pra mais Deus isso, de né? noite, você não pede pra você pede pelos É, outros. É gratidão, completamente né, diferente. Gratidão. Eu sempre Sabia? digo, né, Fabinho? Cara, ser grato e se sentir querido, meu irmão, isso não tem preço. Eu tenho certeza que vocês têm isso, né? Bem intrínseco, A cara. gente coloca muito no Instagram também reconhecimento das pessoas, É, cara pois tá é. começando a investir. Um médico, por exemplo, que tinha 35, mandou o Zflix lá que você falou no início. Primeiro O Zflix foi dele. Eu só explico pra galera. Zflix é o quê? É uma série que a gente coloca, por acaso, surgiu desse médico que mandou no privado pra mim. Já tô desesperado, cara. Eu tenho 48 anos, ganho 35 mil reais por mês e tô com dívida. Ele mostrou as dívidas dele, cara. Mandou os extratos. Mais de 1 milhão de dívidas. É. E o cara, tipo assim, eu tô querendo muito aprender a investir pra me aposentar daqui a 30 anos. O cara com 48 anos de média, ganhando 35 por mês, querendo, na melhor das hipóteses, se aposentar quase 80. É. E o cara mandou esse relato pra mim e eu vi ali, e ele falou, cara, se você puder me ajudar e tudo, falei com ele, além de falar com ele no privado ali, aí ele falou, cara, se você quiser também botar essa história anônima no Twitter, que é minha rede mais tem post meu no Twitter que dá 3, 4 milhões de visualizações em um post. Já chegou alguns com 15 milhões de visualizações. Aí, cara, eu coloquei lá no Twitter a história dele, muita gente também dando dica, falando. É legal essa interação entre as pessoas. Sim. E o Zflix nada mais é que as pessoas mandarem a história do privado pra mim. Já mandou Uber também, que a galera até ajudou, fez vaquinha pra ajudar ele. O menino lá que vende doce em Niterói esse foi pra investir. sensacional. Então, muita gente... Cara, isso não tem preço, né? Não. Um cara do Nordeste que saiu, começou a empreender com a família, hoje tá rico. O casal Gente, do OnlyFans. O casal que... Tem essa aí também? O casal que... Conta essa aí. Essa aí a gente vai ter que contar, Essa né? aí. Eu não vai te contar, não. Essa aí Essa é aí é ó, melhor, pegou ele pelo pé agora, hein? Essa é 2 a 2, Devolveu, pô. 2 a 2. devolveu. Até o final Dois a desempate. dois. O casal, cara, chegou e falou, poxa, a gente tava... Cada um ganhava 3 mil reais aqui em 2019... E aí a gente meu marido ficou desempregado, eu na pandemia também fiquei desempregado, a renda foi a zero, a gente com um filho, o que a gente vai fazer? OnlyFans. OnlyFans. Começaram a fazer, não aparecia o rosto, Aham. só do pescoço para baixo, agora a gente tá ganhando entre 18, vou dar um monte de ideia pra galera aqui, né? Porra, agora o que vai ter de gente agora? Aqui vai ser de OnlyFans agora. Agora eu entro no carteiro. Sex cash. Vai Então, ser. cara... Todo Então, mundo eles vai começaram tirar a a ganhar roupa. de 18 e 20 mil reais por mês, já no comecinho ali, já naquela pandemia, todo mundo em casa, venderam pra caramba e mandaram esse relato. Aí a galera Caramba. velho. ficou oriçada lá. É, imagina. E aí algumas pessoas, eu botei também no Zflix, aí passou embaixo. Só acredito se você me mandar o perfil pra ver. Muito bom, Não, né? mas não, claro que né? não, né? Mas enfim, cara, então é isso. Então, o Zflix é isso que ajuda as pessoas com dicas. E chegou a muita gente já. Teve cantor, teve jogador de futebol. Eu não vou falar quem é, mas o cara mandou no privado lá. Aí, pra conferir, eu falei, pô, ele tinha um fake lá, um perfil fake. Me mandou no privado, a história dele no fake. Eu falei, pô, pra confirmar que é você, dá uma curtida num post meu do teu perfil oficial. Aí o cara deu na hora Pô, lá, irado, jogador de futebol brasileiro que tinha 35 milhões de patrimônio. Aham. Nem a mulher dele sabia. Pô, mas eu tô falando... Só não pode ser aquele jogador que manda o outro orar, né? É melhor você orar pro dinheiro voltar. Essa, meu irmão, não dá, cara. essa foi, Exatamente. pelo amor de Deus, né? Pirâmide que corre muito foi também. essa, Pirâmide essas que loucuras ocorre de muito. pirâmide. Mas é interessante você falar isso, porque o fato das pessoas quererem ganhar dinheiro rápido faz com que elas sejam muito suscetíveis a cair em A golpes. golpe. Porque se elas tivessem uma mínima educação, elas entenderiam que não é possível ter esse tipo de retorno. Né? É impossível você chegar nisso, porque eu sei que pode ser difícil calcular, mas imagina, se você imagina que você vai dobrar o dinheiro a cada mês, vai chegar o momento que você vai ganhar mais do que a riqueza do mundo inteiro. Vai chegar o momento que você vai ter mais dinheiro do que o resto do Brasil todo. Isso é impossível.
né? E logo é um golpe, logo é uma Claro. pirâmide. Então, assim, desconfia sempre que quando você vira um valor muito grande. E por mais que você fique tentado a isso, afinal, a ganância faz parte, né? É óbvio. Sim. Eu tenho a minha parcela de ganância, todo mundo Sim, tem. claro. Você precisa, né, se controlar nesse sentido, porque fica muito suscetível a golpe. Quem não quer botar R$1.000 e tirar, sei lá, R$10.000 no final do ano? Ainda Olha, mais- né, me o- lembrou de uma muito boa. Tem a Câmara Municipal aqui, né? Eu não vou ficar citando o nome também. E às vezes a gente corta cabelo por ali. E aí eu fui cortar o cabelo, o cara muito gente boa, né? Guerreiro, não vou ficar citando o nome aqui. Ele olhou pra mim e falou: bicho, tu conhece o jogo do Tigrinho? Hã? Ah, é o jogo do Tigrinho? Meu irmão, a gente bota 100, tira 1.000, isso, aquilo, outro. Falei, cara, toma cuidado com isso, porque, pô, não existe almoço de graça, papapá. Beleza. 3 semanas depois voltei lá, pô, meu irmão, ainda bem que tu me falou aquilo. Comecei a ganhar quando fui tirar, quando a pessoa, ela viu o dinheiro Mudou crescendo. mais uma vida já. É. E aí, de repente, o que era 100 virou 1.000, aí o cara vai e coloca mais 1.000 E convida as pessoas também para e botar. perde né? tudo, cara. E ele falou, cara, mas... E sabe o que é engraçado? O interior. O interior de raiva. Não, eu vou botar mais porque agora ele vai se ver comigo. Como se ele estivesse brigando É isso aí. com o computador. Não, porque agora eu vou botar que eu vou ganhar. Porque... E aí ele perde tudo. Né? E é isso. Não existe almoço de É muito graça. complicado, Acho que né, o pessoal agora? tem que se Existe. basear sempre. Eu acho que um segredo é o seguinte: quando é garantido, garantido ganhar 2% ao mês, 3%, 10%. Não existe investimento garantido. Nem Tesouro Selic é garantido. Isso aí. Que é o investimento mais seguro do Brasil. Está investindo no Brasil. Cara, 19% ao ano, um pouco mais de 19% ao ano, foi o retorno de Warren Buffett, É o isso maior aí. investidor de todos os tempos, ao longo da Exatamente. sua vida como investidor. Cara, 1,5% ao mês, o cara ganhou mais ou menos desse tempo todo. Cara, ninguém vai te pagar 2, 3, 4, nem 1,5 mesmo Não. garantido. Não existe isso. Então, e vai continuar sendo, cara. A era da ansiedade é em 2023. A gente vai estar em 2030, 2040 falando a mesma coisa aqui. Gente caindo em golpe, pirâmide. Não vai acabar, infelizmente, que a ganância só aumenta a ansiedade do ser humano com as coisas cada vez mais rápidas. A gente, pô, micro-ondas agora, Alexa, não sei o quê, tudo é muito rápido. Apaga a luz, acende a luz. Ou seja, com dinheiro é diferente. Todo mundo vai querer cada vez mais rápido. Não vai mudar isso, infelizmente. Nosso trabalho aqui é ajudar as pessoas a caírem cada vez menos. A melhor forma para você verificar isso é você olhar para ver se a empresa que você está querendo investir tem cadastro lá na CVM e aí você consegue se livrar dos golpes. Se ela não tiver cadastro é porque ela não está autorizada a fazer a distribuição desse produto que ela está fazendo. Então, quer dizer, é uma coisa que está sendo feita por fora, de forma ilegal e etc. Então, pule fora porque certamente não é algo que é legítimo. Então, esse seria a forma como a gente poderia pesquisar. Dani, como é que você vê as perspectivas de mercado para o futuro? Essas mudanças de governo, do governo X para esse novo agora? Como é que você vê o mercado, a bolsa? Agora é ele que quer botar lenha na fogueira, percebeu, né? Isso é importante, isso é importante. Você quer a perspectiva para 2024 ou você quer a perspectiva para 30 anos, por exemplo? Pode ser pelo imediatismo, até que o Zatar falou, acho que é importante 2024. Então, porque se for para 30 anos, nada muda, cara. O Brasil vai continuar sendo o país da esperança, que ele vai ter momentos maravilhosos seguidos de momentos ruins e assim por diante. Então, o investidor ele já sabe que ele vai ter momentos bons e momentos ruins. Acabou. Né? Agora, pensando em investimentos em 2024, tá? Aqui eu não vou estar falando como cidadão, não vou levar para o lado político e vou estar falando unicamente, tecnicamente, para investimentos, formas de ganhar dinheiro, ok? Então, vamos lá. Para 2024, tá? A gente tem um cenário que é muito positivo em termos econômicos, porque a gente vai entrar em um período em que o mundo todo está conseguindo acabar com essa inflação estrutural que veio lá da Covid. Então, a queda da inflação em si, esse processo de desinflação, acaba trazendo uma queda das taxas de juros. Quando você reduz a taxa de juros, o que acontece? As empresas conseguem fazer mais investimentos porque ela capta esse dinheiro mais barato.
E as próprias pessoas, elas conseguem também financiar talvez aquela dívida que ela tem por uma dívida mais barata ou pegar dívida para comprar aquela roupinha, aquele carro, um apartamento e etc. Então, isso gira a economia. Girando a economia, contrata-se mais gente, contratando mais gente, a empresa faz mais investimento e assim por diante. Então, a gente está preparando o mundo todo para entrar nesse ciclo virtuoso da economia, e isso independente se tivesse o governo A ou o governo B. Entendi. Tá? Então, esse é um ponto. Agora, a gente já teve ciclos virtuosos da economia em que o governo brasileiro cagou tudo. Desculpa, posso falar cagou? Pode falar, Pode, aqui pode pode falar, meu amigo. Então, quer dizer, você também não pode acreditar que o mundo vai te carregar nas costas. Igual se você estiver num país super desenvolvido e etc., você não pode ficar lá deitadão achando que você vai ser o cara que vai ter muito dinheiro se você não fizer nada, né? Você vai precisar também, mesmo que você esteja lá na Escandinávia, você precisa trabalhar, você precisa correr atrás e etc. Né? Não é o fato do país ser maravilhoso que você pode ficar lá deitadão sem fazer nada. Então, o Brasil é a mesma coisa. Qual é o risco que existe hoje no Brasil? Tá? O risco que existe hoje no Brasil é o risco fiscal. O que significa o risco fiscal? Significa que hoje o Brasil ele arrecada um determinado valor, que não é baixo, tá? 1 trilhão e 900 bilhões nos primeiros 10 meses desse ano, e ele gasta mais do que ele arrecada. Esse é um grande problema, né? Tá, excluindo as repartições para estados e municípios, 1 trilhão e 500 bilhões. Ele está gastando mais do que ele arrecada. O que aconteceu nesse último ano? Nesse último ano, a receita que o Brasil arrecada subiu em 10 anos 0,3, 0,6, dependendo de como você veja, caiu um pouco, e as despesas subiram muito, subiram 10, 5%. Qual é a ideia do governo? A ideia do governo é criar novos impostos ou aumentar impostos existentes. É isso, né? A gente vê todos os dias taxação de dividendos, taxação de juros, taxação de fundo exclusivo, taxação de offshore, taxação de apostas esportivas, taxação de compras menores do que 50 dólares, taxação de cripto. Isso que eu tô lembrando agora de cabeça, porque é todo dia uma. Tem até meme, né? Mostrando lá qual é o imposto de hoje, taxado, etc. Isso é para tentar... Para tentar aumentar a arrecadação. Isso. Então, a principal diferença desse governo para o outro governo era o seguinte, né? E inclui o governo Temer. Os outros dois governos, eles estavam focados mais em tentar reduzir a despesa. Em tentar segurar um pouco o gasto. Esse governo, não, ele quer aumentar o gasto. Eu não estou dizendo que é melhor ou pior, eu estou falando que é uma política diferente. Poder de compra, é isso? Oi? Ele quer aumentar a receita, né? Ele quer... Esse governo é um governo desenvolvimentista. Ele acredita que o governo precisa fazer gastos, e aí vai incluir investimentos também, em infraestrutura, em transmissão de energia, em pontes, em viadutos, etc. Churrasquinho do brasileiro, um Bolsa Família maior, etc. Então, ele vai fazer esses investimentos e ele acredita que no futuro isso vai trazer receita. Só que no curto prazo você precisa criar impostos novos, porque você precisa aumentar essa arrecadação. Então, o Brasil tem esse risco para o ano que vem. E esse risco vai fazer com que a taxa de juros no Brasil não caia tanto, porque o risco do Brasil ele ficou um pouco maior. Tá? Então, assim, eu particularmente prefiro o modelo tradicional que já foi testado no mundo todo. Tá? Que é o modelo, né, que os outros dois governos faziam, que é um modelo que economicamente já se provou. Tá? Agora, é um risco que existe para o Brasil, a taxa de juros vai ficar um pouco maior, mas eu estou esperançoso com relação a investimentos, porque o mundo vai acabar puxando o Brasil e o próprio Brasil tem aí uma margem para cair juros e para crescer a economia também. Então, com relação a investimentos, eu estou otimista para 2024. É claro que a gente vai ter que ficar reavaliando isso ao longo do tempo, porque a questão do risco fiscal é importante. É sempre aquela dicotomia, né? A taxa de juros cai, até nós, investidores em geral, falam, estou ganhando muito pouco
investindo em renda fixa. Então eu Ou para vou bolsa. para a bolsa, eu vou investir em bolsa. Isso acaba desenvolvendo mais, né, entrando dinheiro nas empresas. Só que, em outro ponto, nessa dicotomia, é porque a renda fixa no Brasil sempre, na minha opinião, vai ser atrativa, a não ser que o Brasil vire uma Suíça, o que eu não acredito que vai ocorrer nunca. Por isso que eu sempre falo, tem uma parte maior em renda fixa. O Brasil, mesmo com a taxa de juros baixa, a média está... Quem investiu desde o início do século, em 2001, a 100% do CDI, investiu no Tesouro Selic, por exemplo, desde 2001, teve inflação mais 5%, o que é muito dinheiro. 5% de juros reais por ano é muito bom. Claro que é diferente o período de 2001, 2002, taxa de juros mais alta, enfim, mas é cíclico. Ou seja, uma posição estrutural em renda fixa com um percentual em ações, aproveitando esses momentos, sem querer fazer market time. Quem fez market time esse ano, agora de 2023, a bolsa em novembro subiu 12,5%. Em um mês ela subiu o que não subiu no ano todo. No ano todo, foi. Então, você ficar tentando adivinhar, você vai se dar mal. Então, uma posição estrutural em cada classe, como eu falei no início, o cara está começando, bota 5% em ações só, entendendo esse cenário, esse contexto que o Daniel colocou muito bem. E hoje o Tesouro Direto tem muitos títulos, acho que todos eles pagando mais do que IPCA mais 5. Todos eles estão pagando mais do que isso. Hoje a gente vê isso. Agora, dependendo do período, você vê IPCA mais 3, IPCA mais 4, quando o risco Brasil diminuir. Isso. Hoje temos IPCA mais 5,5, 5,6, alguma coisa nesse sentido, que é muito bom. Só que se você levar até o vencimento, por exemplo, um título de inflação mais 5% é da 2035 ou 2045. Lá no final, você vai receber o acordado, a inflação de todo o período, né, mais esse prêmio. Ao longo do tempo, que a gente chama de marcação a mercado, vai ter muita variação e aí o investidor tem que entender isso. Se não entender isso, que pode ficar negativo em 1, 2, 3 meses, não invista ou pelo menos entenda o contexto disso antes. O psicológico é muito importante. Muito importante. Exatamente. E aí, Fabinho? Cara, que aula, hein? Porra, eu tô aqui pensando. Você tá e o Daniel tá falando, eu tô aqui, ó. É o tal do menos é mais. Menos é mais. Você olhar menos, provavelmente vai te dar mais retorno. Você movimentar menos, vai te dar mais retorno. Vou te falar, cara, que a gente começou hoje achando que ia ser uma aula de investimento. E é uma aula de vida, cara. É uma aula de vida. De vida mesmo. Uma aula de vida. E achei legal, né? Porque a gente sempre fala que o Inspiracast é um projeto de vida para vidas. E o projeto da vida de vocês também muda um monte de vida, né? Então, assim, cara, que escolha... O Inspiracast também vai mudar, cara. Tá começando agora, mas vai mudar também, com certeza. Com certeza. Gente, eu gostaria de que vocês deixassem um recado, né? Esse é o intuito, né? Exatamente. O programa, né? Um recado para quem quer se inspirar em vocês, se inspiram já no trabalho de vocês. Deixa um recado pro pessoal de casa aí. Fala aí, Dani. Bom, cara, eu acho que o meu recado, até mudando um pouquinho o que eu estava imaginando antes, é o seguinte. Você que está começando agora, comece lendo o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. É uma leitura muito fácil e, bem resumidamente, ele fala o seguinte. De tudo que você ganhar, guarde 10%. E esse 10%, o teu eu do futuro vai agradecer. Eu acho que esse que é o grande ponto. É claro que se você me seguir no Instagram, no @dica de hoje, _7, vai tá tudo lá no Dica de legenda, Hoje, tá, no galera? YouTube, etc. Se você olhar o nosso evento, eu vou agradecer. Vai ser muito legal, vai ser bacana e etc. Mas, cara, você não é um número, entendeu? Que eu quero depois postar lá que eu passei de 400 mil e etc. Vai ser legal se você seguir, mas é mais importante que você consiga esse conhecimento. Leia esse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, que vai mudar um pouquinho a cabeça de vocês. Perfeito. Bom, o Zatar, além da dica do OnlyFans, né? Com certeza vai ter... O Zatar vai fazer um OnlyFans? Olha aí. São 3-2 aí. Coloca aqui no comentário se quer que eu faça um OnlyFans. Manda aí. Então, cara, agradecer e dar um Vasco recado. só toma virada. Tá falando aqui. Quero usar o meu Vasco aqui, 3 já venceu hoje, hein, cara? Sacanagem. Muito bom. Então, cara, o recado que eu queria deixar pra galera, falou de um livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, que eu ratifico também, que é um excelente livro, e o livro Psicologia Financeira, de Morgan Housel. Eu até tive o privilégio de participar de um evento junto com ele, de uma gestora chamada IP. Cara, 90% do que você precisa para investir bem é relacionado a comportamento, é fator comportamental.
5, 10%, entre 5 e 10% é técnica, é você montar uma boa carteira. Porque o maior investimento... foi feito um estudo numa gestora que eu sempre falo em quase todos os lugares que eu vou, sobre o fundo do Peter Lynch, um dos melhores fundos de todos os tempos, que rendeu mais de 29% ao ano em 13 anos, mais de 29%. Muita coisa. E a maioria das pessoas perdeu dinheiro. Aí você fala, caramba, o fundo que rendeu 29%, como é que as pessoas perdem dinheiro? Porque a gente está falando de ações. Então, na baixa, todo mundo vendia, ou pelo menos a maioria, e na alta comprava. Então, é sempre esse pêndulo que danifica muito nossos investimentos. Então, o que acontece? Eles fizeram um estudo na gestora para saber quem ganhou dinheiro nesse fundo. Quais investidores. E constataram que quem ganhou mais dinheiro nesse fundo, as rentabilidades maiores, foram os falecidos, as pessoas que morreram e não acessavam a conta, não tinha como, e as pessoas que esqueceram a senha. Você esqueceu a senha, o fundo não ficou refém do fator comportamental. Caiu, vendi. Subiu, comprei. Não. Tá lá o investimento, dorme, tá num investimento bom e deixa. Então, esse livro de Morgan Housel, Psicologia Financeira, ajuda muito as pessoas a investir bem. Um livro de R$30, R$35, que vale muito a pena. E a Carteira Z também fica muito feliz de ajudar muitas pessoas no Brasil, fora dele, né? Milhares de pessoas hoje, assim como dica de hoje. Queria deixar esse recado para a galera. A Carteira Z tem o canal no YouTube, que a gente faz live com gestores, canal que é Carteira Z, no Twitter é Zatar Rafael e no Zatar Instagram, com 2 T's, né? Zatar com 2 T's. Isso. E no Instagram, rafael.zatar. Então, agradecer esse projeto fantástico de vocês aqui. Espero que vocês já estão ajudando muita gente, vão ajudar muito mais. Fabinho, assim, cara, é muito gratificante mesmo. Mas muito ouvir uma aula de investimento, de vida comportamental. É o famoso... Zatato me lembrou de uma frase que eu ouvia lá no início, quando eu comecei a aplicar em algumas coisas. As pessoas têm desespero de vender, mas não de comprar. Minha ação caiu tantos por cento, meu irmão, eu tenho que vender, senão eu vou perder mais. O desespero é na hora da venda e não na hora da compra. Exato. E às vezes o cara não compra a 10 e o negócio está 50. Ele não teve o desespero para comprar. O comportamento é tudo. E assim, Fabinho, o legal do Inspira é que a gente começa com viés político, uma deputada federal, e foi o que a gente pensou, cara, o que a gente quer é inspirar vidas. E cara, eu tenho certeza que vocês, né, a galera que está assistindo aí, pô, me inspirou para muita coisa, tenho certeza que inspirou o Fabinho também. E a troca é muito, muito legal, cara. E assim, legenda aí, galera, de toda a rede social. Então, só para ratificar, finalizar aqui, a casa, né, a top 1, o nome dela... Dica de hoje. Dica de hoje. O Zatar Carteira Z é um produto do Dica de hoje, não é isso? Eu consigo, por exemplo, assinar o Dica de hoje, ter acesso a todas as carteiras, ou algumas em especial, seria isso? Você tem que entrar lá, o dicadehoje7.com/assinaturas, você tem lá todos os produtos que você pode legal. acessar. Isso é legal. Tá? E aí você escolhe aquilo que você considera melhor. Vale a pena dar uma olhada nos nossos materiais antes, assim, no YouTube, etc., para você entender um pouquinho antes de assinar alguma coisa também. É legal. Alexandre, quero te agradecer. Mais um episódio ao meu lado, professor aí. Alexandre Araújo. Belo casal. É isso Belo aí. casal, Aí, isso, 3-0 pro Zatar já. Tá tinindo. Zatar é o cara. Mas deixa aí. Pô, a gente quero agradecer muito Rafael Zatar, meu amigo de infância. Quando liguei, solicitei a presença, ele na hora. Falou, não, Fabinho, vou estar lá ajudando, né? Daniel, pelo carinho aí, pelo respeito que você tem com a gente, também veio. Sei que vocês são uns caras gigantes aí. Com certeza. Do mercado financeiro, né? Influenciadores aí. Com certeza, se a gente pedisse para alguns outros, eles não iam aparecer. Mas agradeço os dois pela consideração, respeito, carinho. E, Alexandre, tudo vai dar certo? Tudo vai dar certo. Agradecer a mudança que vocês promovem na vida das pessoas, cara. É isso, gente. Obrigado. Vambora. Beijo Aquele pra vocês. abraço, tudo vai dar certo. Abraço, tudo vai dar certo. Valeu.